tentar me referir a essa palavra de Deus que acabamos de ouvir a partir da ótica do chamado para lembrarmos deste terceiro ano vocacional do Brasil que estamos vivendo. O primeiro trecho da palavra de Deus que ouvimos, ele está num contexto de uma coleta feita em muitas comunidades cristãs lá do início dos tempos de São Paulo, portanto as comunidades nascentes, para atender às necessidades da comunidade de Jerusalém, que passava por um apuro maior em termos de segurança alimentar, por causa de uma seca que era recorrente lá, como está começando a acontecer com frequência em tantas outras regiões do mundo, também por causa do nosso cuidado insuficiente para com a natureza. Então, muitas comunidades aceitaram facilmente fazer parte da coleta, foram fazer o recolhimento dos donativos, mas em Corinto houve dificuldades, houve barreiras. E o apóstolo Paulo, então, tentou motivar a comunidade para também participar desta coleta. Em termos gerais, isso significa que nossas comunidades cristãs, qualquer uma delas, em qualquer lugar do mundo, precisa ter esse espírito, um espírito de generosidade, um espírito sensível para perceber as necessidades das pessoas e uma graça de chegar e procurar minorar o sofrimento dos irmãos. Se alguém semeia pouco, vai colher pouco. Isso é um fato da observação natural, né? Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Então, é uma frasezinha, mas que de fato expressa o que acontece na nossa vida comum. Nossa vida comum. Até mesmo no sistema financeiro, eu não entendo disso, mas quem coloca, quem aposta 10 mil, certamente deve lucrar alguma coisa mais do que quem coloca só 1.000, né? Então a lei humana vai nesse rumo. E São Paulo utiliza esse argumento para dizer, olha, quem tem coragem de doar alguma coisa, com esse pensamento que vem de Deus, vai também receber as recompensas divinas. Trata-se de um apelo, não é um mandamento, não é um dogma de fé, mas que brota do nosso coração. De cada um conforme tiver decidido em seu coração. Se eu tomar a decisão de doar, Deus vai me mostrar os meios para fazer isso, mesmo que as condições reais em termos quantitativos não sejam tão expressivas, ou talvez num determinado momento a gente nem esteja vendo de onde tirar para poder ajudar, sobretudo porque a gente já fica logo com aquele pensamento que quer ajudar muito, e às vezes não é querer ajudar muito, é ajudar a partir do que se tem, porque o muito não é entre nós na igreja. O muito geralmente ele não acontece assim vindo de um só, mesmo que um só doe uma quantia muito expressiva, bastante generosa, o que também é interessante, mas o verdadeiro milagre de Deus vai acontecer justamente quando
Muitos conseguem dar um pouquinho a partir do que tem, aí de fato o milagre da multiplicação aparece. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração. E uma recomendação muito importante para nós que fazemos isso à luz da fé: sem pesar nem constrangimento. Ontem, São Paulo dizia assim, eu não estou dando um mandamento, essa história dessa coleta, a gente não é uma coisa obrigatória, compulsória. Isso aqui é um pedido, é um apelo ao coração, à generosidade das comunidades cristãs. Aqui ele continua dizendo: dê sem pesar nem constrangimento. E a frase lapidar, que nós temos utilizado ela com certa frequência, inclusive para motivar, para conscientizar a constante doação do dízimo por parte dos fiéis: Deus ama quem dá com alegria. Pelo menos há um tempo atrás era a frase principal que a gente usava quando se tratava de conscientização do dízimo para os fiéis. Se a gente vai pensar em termos econômicos, aí fica no início da leitura: semeou pouco, vai colher pouco. Mas se a gente entra nesse esquema que vem de Deus, aí a situação muda. Como é que fica? Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Do mesmo jeito como em Malaquias fazia o profeta, se fazia o apelo em relação ao dízimo, faça a experiência, dê o dízimo e veja se Deus vai lhe deixar morrer à míngua por causa daquela quantia que você deu para o templo, para a igreja. Agora São Paulo faz algo semelhante: Deus é poderoso para enriquecer a pessoa de tudo o que é graça, para que tenha de sobra para toda obra boa. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o Salmo 113, que cantamos alguns versículos dele, 112, melhor dizendo, faz eco a isso. Ele é generoso, reparte com os pobres os seus bens e permanece para sempre com ele o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Mas nesse contexto da gente aceitar vou falar a palavra assim, a provocação divina, né, que chega e nos pede esse ato da adoração, e a nossa resposta que vai nessa direção. Esse é um chamado para as comunidades cristãs. E repito, às vezes a gente pode cometer alguma falha nesse sentido, mas em outras ocasiões a gente tem conseguido muito sucesso nessa direção. Então, esse modo de se viver, ele é um modo cristão, sobretudo diante de um mundo que muitas vezes faz a escolha de acumular bens, mas sem a preocupação com a partilha destes bens. E o resultado que a gente tem é um desequilíbrio muito grande em termos de relacionamento entre nós, porque quando o desequilíbrio é muito elevado entre poucos que têm muito e muitos que não têm quase nada, o problema é que os que não têm não podem ficar calados, né? Porque está faltando alguma coisa, tem que reclamar. É como a gente chega num contato com uma pessoa, num diálogo: você está bem? Quando está, a pessoa diz: estou muito bem, obrigado.
Outras vezes a gente pergunta, está bem? Não tem nada bem. Estou doente disso, doente daquilo, meu pai está doente daquilo, minha mãe está doente daquilo, meu irmão está faltando isso, eu não sei o quê. Então a gente vai dizendo que está faltando e é uma falta que não é do plano de Deus, que faz parte da nossa organização humana. E depois começam outras complicações, né? Aí vem pressão daqui, vem roubo da colar, e a gente tentando se proteger com grade para cá, outras coisas ali. Então o mundo fica muito desequilibrado desse jeito, muito sofrido. E o jeito que tem, na proposta da palavra de Deus, é esse da partilha. É aqui que entra então o nosso exemplo, que ajuda a corrigir essas distorções e essas desigualdades. Chamados a gerar essa comunhão. Isso para a comunidade cristã como um todo. Eu repito que nós conseguimos fazer isso muitas vezes até com bastante sucesso, com bastante capacidade. Recentemente, essa paróquia Santuário chegou no meu celular um videozinho de uma reportagem da Canção Nova, falando muito bem da cozinha de Benedito. Não sei se o nome é esse que vocês têm agora aqui, né? Um gesto, como é o nome? É rancho, né? Rancho para combinar com as festas juninas, né? Lugar onde a gente faz pousada e se alimenta. Realmente os fatos concretos eles vão mudando de acordo com os tempos, mas o que importa é o sentido. Se tem alguém com fome, esse alguém é meu irmão, é filho, é filha de Deus, eu vou me sensibilizar com isso, vou colaborar. Deus sinceramente espera que a gente consiga fazer isso, e como seus discípulos, um fazer permanente, sempre. Então, aceitar esse chamado que o Senhor nos faz. Depois, o Senhor nos faz outro chamado, aqui, a partir do Evangelho. O chamado se refere a uma experiência de Deus que a gente precisa fazer para, a partir desta experiência com Ele, a gente conseguir passar isto para as outras pessoas. Esse Evangelho, acho que vocês se lembraram que a gente o escuta também na quarta-feira de cinzas. É o programa quaresmal. Essa história aí da oração, do jejum e de novo da esmola, a partilha dos bens. E Jesus fala de uma certa forma nos motivando para aceitar esse modo de encaixar as coisas. É interessante que parece aqui uma coisa contraditória. Tem uma esmola que agrada a Deus e tem outra esmola que não agrada a Deus. Como é que a gente vai fazer esse discernimento, né? Para não concluir daquele jeito simplista, como às vezes a gente faz. Se isso aqui não está dando certo, a gente diz assim, acaba. Não, nem sempre é essa a conclusão, não deu certo, acabar. Mas, em muitas circunstâncias, o não deu certo quer dizer que procura encontrar um jeito de fazer até dar certo, não mudando o objetivo, às vezes, mas mudando o modo de se chegar lá. Então, no caso aqui, a esmola não agradou a Deus, não é parar de dar esmola, é procurar o jeito que agrade a Deus. O jejum não agradou a Deus, não é deixar de jejuar,
É procurar o jeito de jejuar que agrade a Deus. Foi a esmola, o jejum, a oração não agradou a Deus, então não vou rezar mais não é essa a conclusão. É procurar rezar de um jeito que agrade a Deus. Como seria praticar estas coisas para agradar a Deus? Porque fala aqui assim: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. A mesma coisa é dita para o jejum e para a oração. Aonde é que está o problema aqui? E nesse caso eu não posso me deter assim em detalhes muito pequenos, porque os detalhes eles são, digamos, contingentes. Hoje é dessa forma que se manifesta, mas daqui a um tempo já vai se manifestar de outro modo e assim por diante. O que interessa aqui é o princípio. Vocês sabem que na nossa natureza, isso é comigo, com todos nós. Tem hora que a gente quer fazer coisa para se mostrar. A gente já nasce assim. Quando criança, quem de nós não ouviu a mãe dizer: esse menino, quando chega gente em casa, fica fazendo coisa estranha, não sei o que, só para se mostrar. A gente já vem assim. A oração, a esmola, o jejum também podem ir para esse mesmo rumo. Aí Jesus diz assim: não vai dar certo isso, não vai alcançar os objetivos em termos de crescimento na vida espiritual, em termos de avanço para a busca da santidade. Vamos ouvir bem aqui a história. Só para serem vistos pelos homens. Isso que não dá certo. Agora, fazer para ser visto por Deus, para agradar a Deus primeiro, conseguindo fazer assim, aí vai também agradar aos homens. Porque a esmola, a oração, o jejum são coisas que vêm de Deus. Para a gente fazer isso direito, para ter validade espiritualmente, primeiro tem que ser lá na comunhão com Deus. Dali, é claro que a gente não vai perguntar desse jeito, mas é como se precisasse fazer isso. A gente primeiro diante de Deus vai perguntar: Senhor, a minha esmola, o meu jejum, a minha oração. Primeiro eu estou aqui com o Senhor, tentando aprender isso. O Senhor acha que eu já aprendi suficiente? E do modo como eu estou querendo fazer isso, o Senhor está gostando disso? Vai ser uma coisa, é uma emanação do dom que vem de vós? Ou eu estou só querendo me mostrar, fazer uma coisa que eu até uso o nome de Deus, mas na verdade eu não perguntei nada para Deus se era daquele jeito. Eu fui fazendo por minha conta. Tem que fazer esse aproximar-se do Senhor para perguntar: é isso mesmo? Isso está agradando o Senhor? A minha oração, a minha esmola, o meu jejum? Com essa pergunta, é claro que tudo que a gente vai fazer depois vai dar certo. Jesus já não vai, ele só está dizendo isso, fazendo essa advertência: cuidado para não fazer, porque, repito, a gente já nasce assim, né? Como isso não vai dar resultado? Porque não é a esmola, não é para ser um sinal da nossa generosidade, da nossa bondade, mas é para ser um sinal de que, por causa de Deus,
é que nós vamos agir desta forma em relação aos nossos irmãos. Aí a coisa vai funcionar. Continuando nessa linha, e já também procurando encaminhar para a ladainha, quando eu entrei eu fiquei curioso com a mesa do lado direito, quando a gente entra lá, né, com as coisas que tem lá em cima, e aí perguntei para a Raimunda o que isso significa. Ela disse assim: isso é isca de pescador, que como nós estamos no festejo de São Pedro, né, tem que falar de pesca, tem que entender de pesca, né? E a pesca, quando é de anzol, tem que ter isca, né? Quando é rede, acho que não precisa, né? Outras modalidades pesqueiras, não, mas do anzol, como era o modo preferido da Raimunda, né, que pescava até a água fazer a perna dela ficar cinzenta com a água do rio, aí tem que ter isca e isca das boas, né, para poder enganar o peixe e conseguir puxar. Então, esse entender da isca para conseguir o peixe. E ela me provocou, eu respondi logo na lata, não. Ela jogou a história da isca com o que Jesus fez quando chamou os discípulos pescadores. De hoje em diante, farei de vós pescadores de homens. Esse é que é o grande desafio do Senhor, a grande missão dele, a grande confiança dele em nós, pescadores de homens. E ela perguntou se eu estava acertando pescar com as iscas que eu coloco. Eu disse, não. Mas é questão de ir procurando um jeito, né, aqui e ali, para ver essa história destas iscas para pegar peixes, no sentido agora não o peixe mesmo da água, mas o peixe, gente, ser humano, para se aproximar de Deus. Então eu estou curioso para que tragam essas iscas para cá, aqui para frente, para eu ver que resultado que vai dar isso, né? Como é que a gente vai se envolver com esse chamado do Senhor para lançar esta isca que pegue o peixe apropriado, que venha, né? Eu estou aqui tentando lembrar, mas não vou conseguir. Eu fico já com vergonha de cantar hinos na frente de vocês, porque eu estou muito velho já, e quando eu canto os hinos, aí os novos não sabem cantar mais, aí não dá certo, né? Porque vocês sabem que eu continuo com o princípio do Vaticano II, da participação dos fiéis na liturgia, e essa participação é através da oração comum, do cântico comum, onde todos participam, né? E aí quando eu canto que os outros não acompanham, aí eu fico morto de vergonha e tenho que mudar o cântico para poder funcionar o negócio. Os cânticos da década de 70, Padre José Leves Rodrigues, maranhense, já falecido, compositor de mão cheia, todos embebidos do Divino Espírito Santo dos ares do Vaticano II, fazendo músicas apropriadas com aquela mentalidade conciliar e compondo cantos com base no Evangelho, com melodia popular. Um deles era assim. E um senhor de Padre Jacinto, novinho, bem arrumadinho, chegado em Pedreira em março de 72, aí tendo aprendido esses hinos com o Padre Jossi, que eu mesmo nunca consegui ver o Padre Jossi pessoalmente, só escutei a fama, né? Aí chegou e também interessado em pescar esses peixes para algum de vocês ainda foram pescados diretamente lá naquele anzol. A musiquinha era aquela lá assim: André, puxa rede, por essa tarde basta de pescar. A noite está chegando, vamos pra casa descansar. Quem é aquele homem que vem a rolar?
pesca à beira do lago de Genezaré, a respeito do primeiro encontro deles com Jesus, né? Mateus capítulo 4. A musiquinha, a Raimunda começa a vida, sabe do livro. Desculpe a provocação para você. Eu já me esqueci da estrofe quando Jesus chega e fala com Pedro e André. Só estou me lembrando da outra que já vai para Tiago e João, os outros dois. Andrei, Simão, somos que vocês irão pescar, mas tem que deixar tudo e a mim seu mestre acompanhar. Quem é aquele homem que vem pular devagarinho pro rumo de cá? Parece que ele vem conosco falar. André, vamos a casa, vamos descansar. E a outra? Tiago e João, são também para minha companhia. Tudo a minha paz, minha alegria. Deixar tudo que a vida lhe deu, mulher de canoa e o vento sem viver. Essa é a resposta ao chamado. São Pedro olhando para nós, né? Ele esteve lá no primeiro encontro com Jesus, atendendo o chamado do Senhor para dar um passo, né? Era só pesca de peixe mesmo, aí para dar o passo para pescar gente. Tinha que primeiro conviver com Jesus, 3 anos. Era a duração do curso, para aprender a pescar homens. Mas passou no teste, né? São Pedro. Agora nós também está passando no teste, né? Vocês aqui são uma prova viva disso. Uma comunidade que está cheia de pessoas que assumiram ministérios leigos, pertenceram a grupos, movimentos pastorais. É um sinal visível, graças a Deus, de aceitar o chamado do Senhor. Então vamos nós ver as iscas que nós temos para poder acertar a pescar. Podem trazer aqui. Quando tiver aqui, eu termino o sermão. Só depois que eu... Vamos trazer, aí tem uma variedade, né? Que o pescador é muito inteligente e ele faz assim, o peixe não gosta de qualquer isca todo tempo, não é direto. Então vamos trazer uma que eles gostam bastante, a isca do pão. Está lá, está escrito lá, isca do pão. Quem está aí perto, quem é do grupo, que é responsável da isca do pão, está aí o angu de pão, pega lá. Tem outro que tem, vem, traz a isca aqui. Pode trazer. Tem outro que é a isca da farinha de polpa com a borra do coco babaçu. Quem está aí, traz também. Tem a outra isca que a gente chama de peito de frango. Eles hoje gostam. Passarinha, tá aí. Tá aí na mesa, vem trazendo. Aí, Agora tem também a inteligência do pescador. Aí o peixe não quer nada. Aí sabe o que eles fazem? Tem aí umas vasilhas, o milho. Tem a vasilha com macaxeira, a gente chama pipa de abóbora. Está lá tudo lá em cima, vão trazendo para cá. Viu? Vem chegando aí. Ainda tem isca lá. Tem a isca aqui na frente, que eles chamam isquinha. Né? A isquinha, olha lá. Aí eles pegam o feijão, tudo isso, olha. A minhoca. Olha a minhoca. Ali naquele aquáriozinho tem lá a isquinha que eles chamam. Então ele pega a piaba e bota no anzolão, que eles chamam, no canição, assim na costa, e vem arrastando o fundo d'água. Aí o surubim pensa que ele vai pegar a piaba para comer, coitado. Aí cravo que está agarrado. Quando ele não quer assim,
Aí o pescador diz, quer de outro jeito. Corta a bichinha miudinha, esses pedacinhos, aí bota no anzol. Ele também gosta de ser pegado com caroço de arroz. Caroço de arroz. Caroço de arroz. Ele gosta, sabe de que também? Melancia. Ninguém acredita nisso. Melancia. Como é que a melancia segura no anzol? Mas ele tira aquela parte vermelha, aí ele pega aquela que é mais durinha, corta os cubinhos quadradinhos, bota no anzol. Entendi. Aí quando não é isso, ele também gosta. Coitado dos peixes, né? Essa é besta. Né? Não diz onde está que o peixe morre pela boca? É desse modelo. O meu pai dizia isso comigo, por isso que eu sou gordo. Quando não é, aí ele pega, tá difícil essas iscas, peixe não quer. Aí ele vai, bota lá dentro da coivara, que é o nome, um monte de pau lá no fundo. Aí ele joga o milho, cadê o milho? Milho, aquelas coisas lá de macaxeira, olha aí na tua mão, ó, macaxeira, a abóbora, o feijão, a rama do feijão. Aí ele amarra, por isso amarrado, amarra no fundo da água, aí os piau estão, aqueles parecem o Vasco, aí vai lá e eles estão todo mundo animado, comendo, aí ele vai jogar a rede em cima e pega o peixe. Viu? Tá vendo? Tá, o ginipapo, cadê o ginipapo? Tá, viu? Então, olha, como é interessante isso. Nem todo tempo o peixe quer todas essas iscas aí. Aí o pescador tem que procurar uma forma de quando ele vai pescar qual é a forma, o peixe, a isca que o peixe quer. Ah, viu? Qual é o negócio? Deixa eu ver se eu vou para terminar meu sermão. Viu como é? Com a isca. Vamos a isso. O que é que eu devo dizer ainda? Não é nada novidade, é só para eu terminar o sermão. Primeiro, para pescar e ter peixe tem que ter água, né? Cadê a água que ficou lá? Porque ultimamente vocês sabem que nós estamos trabalhando no mundo de tal modo que é para a água sumir. Se isso, a gente levar isso até as últimas consequências, então a pescaria vai se acabar, né? E o ser humano também, o pescador também, né? Não fica Então, ter a água. A outra coisa é ter as manhas, entender do peixe. A Raimunda acabou de dizer qual é o tempo que o peixe vai, qual é a isca que ele quer naquele período, né? Para poder pescar. Então, um estudo atento, né? Um estudo da experiência, não é? Isso aqui, em geral, a gente não aprende em livro, né? Na experiência do dia a dia. Aí você vai se apropriando dessa técnica de pescar. Nos encontros com Jesus também já era desse jeito. Tinha dia que dava peixe, tinha dia que não dava. Então não é novidade. Agora trazendo para nós, para pescar homens, eu estou pensando assim: será que nós conseguimos apresentar para os nossos peixes, gente, essa boa quantidade de isca? E será que no nosso desejo de pescar homens está essa busca de compreender qual é aquela isca que o peixe está pronto para aceitar naquele período? É aqui que eu acho que está a minha dificuldade como padre e a de muitos de nós na igreja, que a gente não tem a paciência para ver essa história da isca, qual é a isca que vai pegar aquela pessoa para trazer para Jesus. A gente só quer apresentar uma isca, o peixe não vai aceitar aquela, aí a gente não parte para outro tipo de isca, perdeu o peixe. Eu acho que é aí que a gente dança sem música, né? Mas com São Pedro a gente acaba ficando tudo sabido, porque como a gente está vendo assim, isca tem e muita, a pescaria dá certo. O que a gente tem de isca para pegar a gente?
na primeira leitura de hoje, nós temos nossa solidariedade, nossa sensibilidade para com o ser humano sofrido. Essa isca com certeza pega quem está nessa situação para trazer para a nossa igreja. Tem a isca da oração, tem a isca do jejum, tem a isca da esmola, junto com a primeira leitura. Quer dizer, tudo isso tem. E falta para nós assim, São Pedro, dá uma mãozinha para a gente aí, para a gente acertar, pegar, deixa para Jesus, como Jesus encarregou o Senhor de fazer e também espera que a gente faça. Terminado o sermão. Tem uma árvore interessante, eu até perguntei ontem assim, você conhece isso aqui, o padre Geraldo? Aí quem está bem aí, Fifa, pega aí atrás de você o gadanho. O gadanho. Como não é o dia dele, mas eu vou apresentar esse padre de Alberto. Esse gadanho é interessante. Nas noites escuras, você para poder pescar o peixe. E sobretudo, sabe quem é ela? Curimatá. A Curimatá? Eu ia falar traíra, por isso que eu não peço gente, porque eu não entendo. Às vezes a traíra aparece, mas a Curimatá então. Aí ele vai, vem cá, filho, traz ele aqui. Tem um aparelho chamado, porque ele não está aqui, o aparelho. Tu lembra, filho, como é o nome do aparelho? E teu pai usava a placa, a lamparina dentro, o outro vai aqui remando, a noite está escura, na beira d'água. Tu sabe gadanhar? Ainda lembra? Bora lá, não é possível, filho de pescador, esqueci. Então aqui ele vai com a placa, aqui é a placa, aqui é o gadanho. E o outro vai colocando a canoa à noite escura. Isso lentamente não faz barulho na água. Não, que é para não atrapalhar aquele que está se escondendo do pescador. Aí ele vai. Quando ele vê o peixe, aí ele encandeia ele com a placa. Aí como é que ele faz? Tchá, tchum. Aí traz. Né? Então é uma isca. É uma isca. É isca. Isca de pescar também. E aí eu vou falar ainda outra coisa que o sermão tinha terminado, mas eu recebi, deixa eu dizer. Não, é essa coisa aí de que você falou, o pescador está atrás do peixe, mas o peixe está fugindo do pescador. E por que nós na igreja a gente não pensa nisso, né? Não faz essa associação? Porque a gente está chamando uma pessoa para a igreja que está se escondendo. Mas aí o pescador não desiste enquanto não pega o peixe. Ele para nós também a mesma coisa, é não desistir enquanto não puxou para cá, para Jesus. Terminou de novo o sermão. A Maria está aqui, a minha vizinha, às vezes ela nem sempre pode vir, está com um problema de coração muito grande. A Maria não sabe ler e é a coordenadora. Sabe o que ela faz? Ela vai com o papel dela, diz, eu não sei, Ali, o nome é Ali. Aí ela chega e diz assim, lá na reunião, ela pergunta, você sabe ler? Eu sei, eu não sei ler. Pois pega, lê aí para mim. Olha Maria, e eu vou me intrometer lá na rua, que ela é coordenadora de lá. Não vou lá. Ela lutou até aprender a meditar todos os mistérios do texto. Ela não sabe a ler. Ela disse assim, eu queria que ela estivesse aqui, né? Eu dou muito exemplo dela para qualquer lugar. Admiro como ela é capaz disso. E nós que sabemos a ler, temos medo de coordenar. E ela não sabe a ler e é coordenadora. E é meu braço direito. Entendeu? Quando a gente quer qualquer coisa, é Maria que resolve. Canta para São Pedro agora. Agora traz as velas e vamos nos virar para ele. Bora ir assim, vamos aqui, vamos cantar, depois bota tudo lá. Tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade de nós, Senhor.